lá, pessoal, vou falar de Cruzeiro aqui, porque contratado por 36 milhões de reais, o volante Wallace é o menos utilizado do Cruzeiro em 2025, que preocupa Pedro Lourenço, dono da SAF. Por que eu estou mencionando isso? Porque o Flamengo tentou a contratação desse jogador várias vezes. Quando ele foi para o Cruzeiro, eu vi muitos rubro-negros lamentando, dizendo que o Flamengo deu mole. Tá aí, no fim das contas, entre aspas, o Flamengo se livrou de uma furada, porque é um jogador que está sendo muito pouco utilizado. Inclusive falaram que ele estava um pouco acima do peso, também não sei se é verdade, segundo a imprensa que acompanha o dia a dia do Cruzeiro. E por falar em Flamengo, em entrevista exclusiva ao jornal A Bola, José Boto, aniversariante do dia, no caso ontem, né? Porque ele fez aniversário ontem, dia 2 de março, parabéns ao José Boto, muita paz, muita saúde nesse novo ciclo dele. Ele afirmou que o Flamengo e Palmeiras lutariam pelo título em Portugal. Não gosto muito dessas comparações porque podem soar ridículas, mas diria que, por exemplo, este Flamengo lutaria pelo título em Portugal. Este Flamengo que nem foi construído por mim, mas onde eu estou hoje, lutaria pelo título em Portugal. O Palmeiras de Abel também, de uma forma diferente, teria que se adaptar a jogar em grama natural. Mas acredito que essas 2 ou 3 equipes disputariam o título em Portugal e outros países. Não ficariam para trás, até porque é uma questão de ritmo de jogo que se adquire na Europa. Mas certamente estariam entre os primeiros colocados em muitas ligas europeias. Muita gente tratando isso como polêmico, eu considero zero polêmico, gente. O time do Flamengo é muito bom. Se você botar no campeonato português, e o campeonato brasileiro, ele é mais disputado que o campeonato português. Olha quantas equipes começam, entre aspas, como candidatas ao título. Flamengo, Palmeiras, estão colocando o Corinthians aí como candidato a título. Não é nenhum absurdo dizer que Flamengo e Palmeiras brigariam pelo título no campeonato português. Não acho nada polêmico. E o Flamengo, a gente precisa dizer isso aqui, o Felipe Luiz está há 21 jogos sem perder o comando do Flamengo. A última derrota e a única derrota até o momento foi contra o Fluminense no dia 17 de outubro de 2024 pelo Brasileirão. E pelo visto, se tudo ocorrer dentro da normalidade, Flamengo e Fluminense novamente na final do Campeonato Carioca. Seria a 5ª vez nos últimos 6 anos, porque só Flamengo e Nova Iguaçu quebrou essa final, né? Flamengo ganhando 2 aí nos últimos 5 anos, Fluminense ganhando 2. Agora eles devem se enfrentar novamente se tudo acontecer dentro da normalidade. O Fluminense meteu 4-0 no voltaço no jogo de ida, para mim tá classificado já. Resta saber o Flamengo agora. Eu acho que o Flamengo tá 1,5 pé. Calma, ainda tem o jogo da volta, no futebol tudo pode acontecer, mas o Flamengo é o grande favorito para passar para a final. Vamos agora para os 2 assuntos mais importantes do vídeo. Gonzalo Plata bateu uma meta contratual no jogo contra o Vasco e o Flamengo vai investir 3,9 milhões de dólares, cerca de 23 milhões de reais, para comprar mais 50% do atacante. Vamos lá, eu já falei isso aqui recentemente, que o Gonzalo Plata estava próximo de bater essa meta e no jogo contra o Vasco ele bateu a meta. Vamos recapitular, contextualizar toda a negociação. Em agosto de 2024, o Flamengo comprou 50% de Gonzalo Plata junto ao SAD do Catar por 4,1 milhões de dólares. Os clubes na ocasião combinaram o seguinte: se o atacante disputasse 1.500 minutos nos primeiros 12 meses de contrato, e essa meta foi batida contra o Vasco, o Fla teria que comprar mais 50% do atleta por 3,9 milhões de dólares, com pagamento em 3 parcelas, a primeira à vista, a segunda em 12 meses e a terceira em 24 meses. Com isso, totalizando 8 milhões de dólares por 100% dos direitos econômicos. Além disso, tem uma cláusula, perdão pessoal, além disso tem uma cláusula no contrato que dá ao Flamengo a opção de pagar 1,3 milhão de dólares para o Al Saad e fazer com que o time do Catar não tenha direito a mais-valia em uma futura venda do Gonzalo Plata. Ou seja, vamos resumir para você, o Fla vai gastar ao todo aí 9,3 milhões de dólares, cerca de 52 milhões de reais, acabando de pagar em 2027 por 100% de um jogador atualmente considerado titular pelo técnico Felipe Luiz, da seleção equatoriana e apenas 24 anos com o poder de revenda.
Eu sempre critiquei aqui algumas situações envolvendo a antiga gestão. Nesse caso, nós temos que elogiar, porque na minha concepção foi uma boa negociação. Se a gente for parar e analisar como o mercado de transferência está inflacionado, você pagar 50 milhões de reais pelo Gonzalo Plata, que tem se destacado com a camisa do Flamengo e que já fez até gol importante na final da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro, não acho nenhum absurdo. Por 100% dele, eu não tenho dúvidas que o Flamengo vai vender esse jogador por um valor bem maior do que esse aí. Eu não tenho dúvidas. E vocês, o que vocês acharam dessa situação? E por falar em situação, vamos lá. Ontem, na Zona Mista, no sábado, na Zona Mista, após a vitória sobre o Vasco, o José Boto falou sobre a situação envolvendo o Thiago Maia, que não foi para o Santos, porque o Flamengo exigiu uma garantia financeira do Santos, o Santos não entregou essa garantia financeira e a negociação não foi concretizada, porque o Santos ia pagar um valor ao Internacional para contratar Thiago Maia e também ia assumir o valor que o Internacional tende a pagar ao Flamengo. O Flamengo toparia fazer desde que o Santos apresentasse uma garantia financeira. Por quê? Porque o Flamengo não via vantagem em trocar apenas de credor. O que o Flamengo ia ganhar com isso? Nada. O Flamengo tinha que ter uma garantia que o Santos ia pagar. E o Santos não apresentou. E aí o José Boto falou o seguinte: o presidente BAP deu uma ordem para não negociar nenhum jogador com clubes brasileiros, ou seja, não vender nenhum jogador sem ser à vista ou com garantias. Isso é pela má experiência que tivemos e pela demora da justiça em fazer justiça. Foi uma ordem do presidente que não podemos negociar sem garantias. O Santos não deu as garantias. Ponto. E aí depois, no mesmo dia, na mesma noite, Alessandro Barcelos, presidente do Internacional, falou o seguinte: o Flamengo está muito rígido em relação às garantias bancárias e disse ao Santos: e pelo que eu estou vendo, o Flamengo está preferindo ficar com o Inter de credor do que com o Santos. É o que eu estou sentindo. Fecha aspas aí. Vamos lá, vocês querem terceirizar o problema? É isso mesmo? O Internacional deve ao Flamengo, o Santos deve a muita gente, ao Cuiabá. E qual é a garantia que o Flamengo iria ter que o Santos ia pagar o Flamengo? O Flamengo, ou seja, o bobão da história: ah, tá bom, Inter, você me deve, agora eu vou aceitar o Santos me dever. Não é assim, não. E sabe por que o Inter quer fazer, que eu descobri? Porque o Inter ia receber o valor à vista do Santos. Então, para o Inter seria maravilhoso. Ia se livrar de uma dívida com o Flamengo e ainda ia receber um valor à vista do Santos. E o Flamengo nada ia ganhar com essa história? Ah, mas o Inter já deve ao Flamengo, o Flamengo vai ganhar nada mantendo... Não, o Flamengo não tem que negociar nada sem garantias bancárias. Está certo, está certo. O Fabrício Bruno foi vendido à vista porque o Cruzeiro não tinha como dar garantias bancárias também. Só que o Cruzeiro é uma SAF, tem um cara que é milionário no poder dessa SAF. Ele simplesmente fez uma ligação, tá bom, pago à vista. Para ele não mudou nada. Já o Santos não tem como dar a garantia, sabem por quê? Porque a Globo não quis ser fiadora. Porque a garantia que o Flamengo exigiu foi a Globo, o pagamento de direito de transmissão. E por que a Globo não quis ser? Você sabe a resposta, eu também sei. A gente sabe. Então o Flamengo está certíssimo. E não veio com esse papinho que é culpa do Flamengo, que o Flamengo está sendo muito rígido. Não. O Flamengo só quer a garantia de que vai receber. Ponto e acabou. Tá certinho. Não pode dar mole para esses clubes que têm uma má fama no mercado, porque é isso que tem o Internacional no momento e é isso que tem o Santos no momento. Valeu, galera!